de novo, a gente vive um momento de novo de expectativa, né? Agora é de uma recuperação moral em relação ao acontecido na semana, a desclassificação na Sul-Americana, da maneira como foi, etc. E a gente vive esse momento de expectativa dessa recuperação numa partida que vai ser complicada, né? Ontem, quando o Juventude precisou sair para jogar, ele se complicou. Você via vários problemas na Juventude. Quando o Juventude joga em transição, joga mais lá atrás, tentando o jogo de transição, ele joga melhor. Ele tem mais qualidade. E é assim, provavelmente, que ele vai se comportar amanhã. Temos várias coisas para falar sobre o Juventude. Vamos falar com calma. Mas o dever de casa foi feito, meu amigo. Vamos lá, que a gente tem pauta hoje. O lado bom dessa história é que o Juventude ele terminou jogando na quinta-feira, então ele tem um tempo de recuperação um pouco menor, né, do que a gente teve, por exemplo. Apesar de a gente ter viajado para fora, né, que isso é um fator de relevância, mas nós jogamos na terça-feira, na quarta-feira nós já estávamos em Salvador, enquanto o Juventude, né, teve que jogar ontem à noite ainda. O jogo terminou 21 horas, né? E, óbvio, é uma viagem também de Caxias do Sul para Salvador, onde eles vão jogar. Então, é uma Juventude que deve estar, apesar de só jogar nesse momento brasileiro, um pouco desgastado por conta da semana, né? Por ter jogado quinta e jogar no domingo. Então, é um fator que a gente precisa ficar, obviamente, atento. Mas eu concordo com você de maneira geral, né? Eu acho que o Juventude ele é um time mais perigoso, por incrível que pareça. E olha que jogar contra o Juventude no Jacone é bem complicado, né? É um time chato. Mas o Juventude, quando ele tem realmente a bola, ele fica um pouco perdido. Ontem foi a estreia da força máxima do ataque do Juventude, digamos assim, né? Com o Batalha de um lado, o Gabriel Veron do outro, e o Gilberto, ele mesmo, Gibagol, né, na centroavance, contra a equipe do Paulo. Mas, dentro desse contexto, o Juventude não conseguiu fazer um jogo tão bom assim, né? Enfim, e terminou perdendo para o São Paulo, o Juventude que é treinado pelo técnico Cláudio Tencati. Outro fator relevante, Gilberto estava pendurado, né? Contra o Bahia, e não sei se de maneira sentimental, Lula Teles, terminou recebendo o terceiro cartão amarelo e, pelo menos em termos de estar em campo, ele não estará em Salvador, né? Em campo. Agora, se ele vem com a delegação para poder ver pessoas, né? Ver amigos, ver pessoas que de alguma maneira marcaram ele aqui durante as passagens pelo Bahia, né? A gente vai, obviamente, debater. E aí, voltando para outro time que é competitivo, que é um time chato, tá? Que ontem não vendeu fácil a derrota para o São Paulo, que é o Juventude, né? A partida de ontem do Juventude não foi uma partida ruim, não foi também uma partida boa, mas o Juventude foi competitivo. O Juventude poderia, a qualquer momento, fazer os seus pontos, poderia ter vencido a partida dentro dessa estratégia de competitividade. São Paulo foi melhor em campo, São Paulo tem mais time do que o Juventude. E como você bem falou também, Leiro, não achei que o São Paulo fez essa partida tão boa assim, mas fez uma partida de controle, razoavelmente organizada, e os lampejos do São Paulo foram muito bonitos de se ver, né? Inclusive o lance do gol, que foi um gol espetacular, um golaço, né? Mas vários lampejos parecidos, assim, né? Parecia o Bahia um pouco jogando na última fase, né? Na fase do último terço. Muita troca de bola associada em passes curtos, né? Muita penetração em espaços curtos, né? E o lance do gol é um reflexo do que o São Paulo tentou muito durante a partida, agora errou demais. Primeiro era difícil para o São Paulo chegar naquele último terço, não chega lá com tanta facilidade, por exemplo, como a gente chega. E quando chegava, na maioria das tentativas, era barrado com a razoável frequência, né? Não vou dizer nem facilidade, mas com razoável frequência. Mas quando conseguiu ultrapassar, fez lances. Sim. E só finalizando assim, o geral da partida, o que é que dá para enxergar? Enquanto o jogo esteve 0-0, e o Juventude não precisou exatamente sair para o jogo, não precisou ter o controle da partida, pôde jogar em transição, ele se mostrava um time mais eficiente, mais perigoso, né, do que quando teve que sair para poder fazer as jogadas e tentar um empate na partida. Sim. Tá? Então, isso mostra um pouco como deve ser a situação para o jogo de domingo. Tá?
Lembrando que o gramado do Estádio de Juventude é muito bom, a bola rodou muito bem na partida, né? Mas para domingo a gente deve esperar algo muito parecido, um time jogando em transição, em velocidade, mesmo perdendo o Gilberto, né? Eu não sei quem vai ser o substituto. São 3 desfalques, tá, Lula? São 3 desfalques importantes, eu diria até. Gilberto, né, atacante, o volante Kaique, que é um dos destaques do time também, com um cartão bobo. E ótimo jogador, velho. E ótimo jogador. Ótimo. Ele veio de onde? Ele chegou a ser cogitado na dupla Grenal, né? A dupla Grenal tinha assediado muito o Juventude para poder tirar o Kaique de lá. Não sei, mas posso olhar aqui agora pra gente descobrir. Não lembro. Mas assim, é um jogador já experiente, tá? Já tem um jogador de 29 anos já. Ele tava no Ituano e jogou no Ceará na última temporada, 34 jogos, tá no Juventude. O Kaique do Ceará, tá? Ele não era titular do Ceará ano passado, não, mas jogou algumas partidas. Agora eu sei qual Kaique é, mas assim, vou ser muito sincero, foi a primeira vez que eu vi com muita calma, foi na partida de ontem, e fez uma ótima partida. Tomou um cartão. E tomou um cartão no 51 do segundo tempo. Nos acréscimos, né? Cartão bobo. Nos acréscimos, né? E o zagueiro Marcos Paulo também tá fora, né? Um jogador jovem. Jogou ontem como titular, mas tomou cartão amarelo, né? E também tá fora. Era o segundo, estava pendurado, né? Tomou o terceiro, tá fora. Então são 3 destaques aí por cartão, né? Do Juventude contra a equipe do Bahia. E falando de Gilberto, cara, Gilberto deve estar chateado, cara. Eu acho que ele queria vir. Muito, assim, o Gilberto é um cara muito gente boa, velho, muito gente boa. Deixa eu ver, Luiz, acho que foi o Luiz Prada que perguntou aqui, eu perdi o comentário, foi ele botou aqui, os reservas prestam, cara, o reserva do Gilberto, imediato, tem sido o Matheus Babi, aquele centroavante que jogou no Botafogo, Atlético Paranaense, né, e tal, baixinho. O cara que baixinho para dizer o contrário, né? Deve ter 2 metros de altura. Mas ele inclusive entrou ontem no lugar do Gilberto, né? Durante o jogo. O reserva do Marcos Paulo deve ser o zagueiro Abner, que é um bom jogador, tá? O Abner é um bom jogador, um zagueiro jovem, né? Com boa estatura, um zagueiro, inclusive, para o Bahia ficar de olho, tá? Na minha opinião. É um zagueiro que faz muito o perfil, né? No meu modo de ver, da SAF, um zagueiro de 21 anos, 1,89 m, apesar de ser alto, não é um jogador que é lento, né? Então, um zagueiro para ficar de olho, ficar atento, né? Tem contrato com o Juventude até 31 de dezembro de 2027. Acho um bom zagueiro, mas o Marcos Paulo estava num momento melhor, um pouco mais velho, né? Tem 23, então ali acho que é uma questão até de hierarquia um pouco, né? Mas o Abner é um cara para ficar atento. E o reserva do Kaique é um pouco mais difícil de cravar de imediato, porque pode ter mudança de esquema. Né? Ele pode vir, por exemplo, com mais um meia, ou só trocar volante por volante, né? Enfim, aí depende muito da maneira que o Tencate vai tentar remodelar essa equipe. Ontem, contra o São Paulo, eles jogaram num 4-3-3, né? Eu vou até colocar na tela aqui, né, Lu? Que aí fica mais fácil da gente mostrar para o pessoal. Eles jogaram no 4-3-3, né? Vou trazer aqui o set do SofaScore. Eles jogaram no 4-3-3 com a seguinte formação, ó. Jogaram com Gustavo no gol, né? Goleiro que era do Criciúma, a base do Vitória. Reginaldo, lateral direito, né? A zaga formada por Wilker, Angel e o próprio Marcos Paulo, que tomou o cartão amarelo, como eu disse para vocês. E na esquerda, o Marcelo Hermes, né? Jogador experientíssimo, ex-Criciúma também. Aliás, tem um monte de ex-Criciúma, né? O Wilker, Angel também é ex-Criciúma, o próprio Marcelo Hermes, enfim. Tem vários jogadores aqui ex-Criciúma. E Marcelo aí, Hermes é um jogador que não sai da titularidade de onde ele vai. Seja para jogar como lateral esquerdo, seja para jogar como... Ele é sempre um... Ele é um jogador que fala nota 6, né, Lula? Sempre. Ele é o Tassiano, né? Da lateral. Ele não sai do time. Onde ele esteja, ele não sai. Pois é. O trio de volantes, né? Porque aqui não tem meia-meia, mas tem um trio de volantes aqui, que é Kaique, mas que não joga contra a gente, né? Tomou o 3º cartão amarelo. Luiz Mandaca e o Jadson, né? Jadson vocês conhecem muito bem, já passou por aqui. E na frente, o Batadia de um lado, o Gabriel Veron do outro e o Gilberto, que também tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Bahia aqui no comando de ataque. Então, como eu disse, ontem mesmo, né, no jogo, o Abner entrou no lugar do Marcos Paulo, o Matheus Babi entrou no lugar do Gilberto, então eu imagino que essas duas alterações aqui serão alterações já meio que estabelecidas, né, para esses 2 jogadores que saíram, mas não tenho como cravar quem será o jogador que vai entrar no lugar do
do Kaique. Ele pode, por exemplo, recuar o Jadson, fazer uma dupla de volante Jadson e mandar aqui colocar o Nenê, por exemplo, né? Ou então o próprio Batalha, que apesar de ser um beirado, ele tem uma velocidade maior, então ele pode recuar um pouco mais o Batalha para fazer um terceiro homem de meio de campo e colocar mais um atacante, o Enio, ou colocar o Gabriel Tagliari, né? Que são dois jogadores que... Tagliari. Pois é, então tem alguns jogadores aí que podem assumir essa posição dificilmente. O Alan Ruschel, apesar de ser um lateral de ofício, né, ele pode ser um jogador também que atue mais pelo meio, então de repente ele pode fazer essa trinca aí no meio de campo, tá no banco aqui. Lucas Fernandes, que passou pelo São Paulo, Vitória, enfim, também é um jogador rodado. Então tem algumas possibilidades, tá? Tem algumas possibilidades, então é difícil cravar quem estará no lugar do Kaique. Eu não duvido também ele abrir mão de jogar com o centroavante, né, centralizado. Ele já viu o Juventude fazer isso no decorrer das partidas. Eu não vi nenhuma escalação titular do Juventude assim. Mas ele abrir mão do centroavante centralizado e povoar o meio-campo. Não acho. Né? Inclusive, essa informação que eu vi foi justamente com o Tagliari fazendo ali um falso Cauli. Vamos colocar assim. Então é possível, velho. E você falou do Alan Rocha também é outra coisa que geralmente acontece. A gente falou do Marcelo Hermes, né, que é titular para onde vai, e acontece justamente a mesma coisa com o Rocha, termina jogando ali pela meia esquerda em vez de lateral. Então é uma possibilidade disso acontecer, dele, ao invés de substituir o Kaique por um meia, por exemplo, ele botar um outro volante e jogar com um quarto homem de meio de campo, jogando no ataque com o Mandaka e... Vixe, como é o nome do outro? Meu Deus, que deu branco agora aqui. E Batalha. Abrindo mão de jogar. É possível, cara. Sobretudo porque assim, esse time joga em transição. Então, desde que ele tenha 3, 4 jogadores de contra-ataque, né, para a fase inteira do contra-ataque, para chegar com 2, 3 na área, eu acho que o que ele não abre mão é disso, né? E não exatamente do posicionamento dos atletas ou da função do atleta durante o jogo. É um time que, por exemplo, não me chama atenção no jogo aéreo, ofensivo, não me chama atenção, ainda que o Babi, com a altura dele, possa incomodar bastante, mas esse não é um time que se caracteriza por isso. Então, jogadores que, por exemplo, na bola parada fazem a bola andar, aquele cruzamento que é sempre perigoso, não é a característica. É um time muito mais que é chato na transição, assim, imprime velocidade, tenta aproveitar toda a chance que tem de contra-atacar, né? E a gente vai ter que estar atento a isso. Só um parêntese importante também em relação a esse ataque do Juventude é o seguinte: o Juventude jogando em casa e precisando fazer o resultado, evidentemente, ele trocou o Gilberto pelo Babi. Mas jogando fora de casa, talvez, numa postura mais reativa, né? E tentando explorar mais o contra-ataque, ele pode, por exemplo, colocar o Tagliari, que é um jogador mais rápido, né? Ele pode trocar o Gilberto pelo Tagliari. Exato. E aí não ter um centroavantão, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser a postura aí do Juventude para o jogo de domingo. Mas essas são as informações, as últimas do Juventude para vocês, né? O Juventude tem com lesão o Rodrigo San, zagueiro, né? E também o Rafael Bilu, né? Pancada no joelho. O Rodrigo San com desconforto no adutor e o Bilu com pancada no joelho. Eles não jogaram contra o São Paulo, porém, né, é possível que o Rodrigo San, e aí surge como mais uma opção na defesa para o lugar, talvez, do Marcos Paulo, que é um zagueiro já experiente, rodado, de Campeonato Paulista, enfim, um cara que já é bastante, né, experimentado aí nos times aí que rodam Série A, Série B, né, aquele time de acesso e tal. Então, é um cara que pode surgir como uma possibilidade. Ele não jogou contra o São Paulo, mas está em dúvida para o jogo de domingo contra a equipe do Bahia, tá? Então, vamos acompanhar para ver como é que vai ser essa semana, essa reta final, né? Essa sexta e esse sábado do Juventude. E aí, no pré-jogo de domingo, a gente traz informações mais concretas sobre esse nosso adversário. Ô, Lula, eu só queria fazer uma correção rápida aqui, porque a gente cometeu um ato falho. O Kaique, ele estava no ano passado, sim, Rodrigo, você está certo, tá? No ano passado ele já estava no Juventude, mas em 2023 foi o último time dele antes do Juventude, foi o Ceará. Né? Só para... Porque acho que na hora que a gente falou aqui, não sei se deu a entender ou se realmente a gente falou, acho que a gente cometeu o ato falho, falou do ano passado, mas é isso mesmo. Exato.
Ele Mas estava em é, 2023 no Ceará. Ano passado ele já estava no Juventude, só para deixar isso bote a bem culpa claro. na minha memória falha, que eu não pude nem corrigir, mas assim, É. eu de fato lembro, ele não era um titular, né, do Ceará, quando foi jogador do Ceará, ele era um jogador que era uma boa composição de elenco e dá para lembrar de como era o jogo dele, mas não chamava atenção, como por exemplo me chamou a atenção na partida de ontem. Na partida de ontem chamou a atenção, talvez até por conta do São Paulo ter um jogo mais de controle, né, de tentar, e ele foi muito bem na fase defensiva também. Mas é isso, né? Que fique mais a parte do comentário sobre o jogador do que sobre o itinerário dele nos últimos anos. É isso. Eu só queria deixar registrado, Lula, que é importante também a gente falar sobre isso, que o jogo de domingo, independente de desfalque, do Juventude, independente de qualquer coisa, é o jogo em que o Bahia tem obrigação de se impor e obrigação de vencer bem. Esse Juventude, fora de casa, é um time muito fraco, né? Fora de casa, principalmente. Né? Já tomou goleada de 6, de 5 e de 4. Né? É a pior campanha fora de casa no brasileiro. Né? Exatamente. Então,